difícil e muito complicado de tentar explicar uma situação como essa, mesmo reconhecendo o valor de uma seleção como a seleção argentina. Dorival, boa noite aqui do outro lado. Monique Danello, TNT Esportes. Você já falou aí 2 vezes que tudo que vocês planejaram não aconteceu. Queria que você explicasse para a gente, se você pudesse, qual era esse plano, qual era a ideia para hoje. A gente sabe que muitas mudanças aconteceram na equipe e depois no intervalo você vem com 3 mudanças novamente. Em algum momento você entendeu que talvez tenha feito escolhas equivocadas dentro das opções que você tinha? A gente até imaginou que talvez você pudesse aproveitar as conexões de jogadores que já jogavam junto, pelo pouco tempo de trabalho e até pelo pouco tempo de treino também que você tinha. O que você planejou e o que te chamou a atenção que deu tão errado de cara para tantas mudanças no intervalo? Bem, eu acho que nós estudamos todos os adversários e tentamos passar toda a situação possível aos atletas. Porque nós elaboramos, todo o material é elaborado em cima da seleção argentina, ela acabou acontecendo. Tudo nós procuramos mostrar da maneira como era a iniciação, a forma como eles evoluíam de um lado, buscando o lado oposto, o trabalho por dentro dos homens que flutuavam. Tentamos nos posicionar na condição de que existisse uma marcação um pouco mais agressiva, principalmente nos 4 homens de meio campo. Acabou acontecendo uma movimentação constante. O gol logo no início nos criou uma dificuldade ainda maior e logo em seguida saiu 2-0. Nós que atuamos, nós que jogamos futebol, sabemos as dificuldades que você tem para alcançar uma reação. Ainda assim, buscamos o gol, mas as dificuldades ao longo do jogo, elas se repetiram. Mesmo com as alterações, nós não conseguimos em momento nenhum impor tudo aquilo que nós queríamos. Dorival, Júlio César, do Portal Agora do Paraná. A gente percebe já pelas redes um torcedor muito machucado com essa goleada sofrida pelo Brasil. Qual é a sua mensagem para o torcedor brasileiro? E eu gostaria de saber também o seguinte: esse torcedor ainda pode acreditar na sua comissão técnica? Olha, eu acho que o trabalho estava sendo desenvolvido, está acontecendo. É natural que um resultado como esse nos machuca muito. É um sentimento que todos nós temos, ainda mais perante uma equipe que tem aí disputas memoráveis com a seleção brasileira. Eu reconheço o momento da seleção argentina, as dificuldades que teríamos, mas é natural que eu esperasse uma reação um pouco diferente da nossa equipe, por tudo aquilo que vinha acontecendo no dia a dia do nosso grupo. Dorival, boa noite, aqui à sua esquerda. Paulo Azeredo, da Rádio Itatiaia. Tudo foi falado aqui a respeito de pressão, né? Mas é a maior goleada que o Brasil sofreu em jogos eliminatórios. O Brasil nunca havia sofrido 4 gols também em eliminatórias de Copa do Mundo. Queria que você falasse o tamanho dessa derrota, se pesa para a sua sequência e se você acredita que tem ainda potencial com seu corpo técnico para continuar e buscar uma reação. É uma derrota marcante. É natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. Com todo respeito ao Dorival, mas assim, dizer que vai encontrar um caminho depois de garantir que o Brasil estaria na final da próxima Copa do Mundo. Ele falou isso. Lembra que eu falei na abertura que ele encontrou caminhos nos clubes e por enquanto ali tá... Mas ali ele não encontrou caminho. Ao contrário. A gente acabou de falar que preparou uma seleção para jogar em volta do Neymar.
o discurso do Dorival realmente é difícil da gente acreditar. É um discurso meio, às vezes é um discurso meio de desespero, ele se agarra em algumas coisas. O Pedro chamou, né, Pedrão? Fala aí que daqui a pouco o Calçade quer dar um plazinho também, todo mundo quer falar, mas vamos lá com o Pedro. Só para passar a palavra para o Calçade, porque a gente estava trocando bastante mensagem aqui ao longo do jogo, me chama a atenção o tom do Dorival. O Dorival, nem nos momentos mais difíceis até aqui, ele cedia. Era sempre um jogo ruim da seleção e um papo de evolução. Eu vi ali algo como não desisto, talvez seja um momento mais difícil, e também vi ele citando um pouco a situação, a responsabilidade dos jogadores, né? Esperava um pouco mais da reação dos jogadores. Então, só para situar um pouco do contexto do que é essas coletivas do Dorival, que a gente está sempre acompanhando, e devolver para o Calçade aí para o estúdio, é um tom muito, muito, muito abatido, né? Dorival agora sim tem uma derrota emblemática, para chamar disso. Acho que essa seleção demorou a acreditar quando as coisas não estavam acontecendo. As coisas não aconteceram na Copa América e acho que a comissão tentou lutar um pouco ali contra a realidade. As coisas não aconteceram no segundo semestre do ano passado e continuou-se ali numa tônica de evolução, o resultado apareceu, é só questão de a bola entrar. A coisa não aconteceu no jogo contra a Colômbia e todo mundo se agarrou numa evolução que ninguém viu. E hoje, acho que estava sendo bem avisado. Você perguntou de fim da era Dorival. Eu não acho que a era Dorival ela acaba hoje. Ela vem definhando há muito tempo, e quando você não reconhece que há um problema, quando são uma pancada, aí você vai falar, caramba, tinha um problema. Então, acho que é isso que está acontecendo. Não lembro de um tom assim do Dorival, nem numa eliminação de Copa América, nem derrota em eliminatórias que não estavam no script. Então, assim, não dá mais para ficar no papo de evolução. A pancada me parece bem grande, William. Calçadinho. Na coletiva pré-jogo contra a Colômbia, ele ainda fala, não, eu estou vendo, é que alguns de vocês não estão enxergando, alguns de vocês não querem ver, mas eu estou vendo, a gente está vendo a evolução. Eu não sei onde está. Só para tocar a bola do Calçado, só uma coisa, que eu acho que tem a ver com o seu comentário, e até quero que você também, por favor, divida isso comigo. Eu tenho a impressão que muitas vezes os técnicos veem coisas do dia a dia que nós de fora não vemos, porque eles estão lá no dia a dia. A impressão que eu tenho é que existe uma desconexão, pelo menos os jogos mostram isso, enorme entre o dia a dia, a avaliação do dia a dia e a realidade da seleção, Calçade. O dia a dia está onde? Porque ele falou que esperava uma reação diferente, exatamente isso. O trabalho do Dorival, para mim, na linha do Pedro, não precisava de um marco porque ele estava definhando. Agora tem. Então ele tem o marco. Esse marco da derrota, né, pesada contra um grande rival. Histórica. O Dorival, do contato que a gente tem, o Dorival é um cara legal. Sem dúvida. O Dorival é um treinador que no Brasil ganhou títulos importantes. Ele conseguiu ajustar o Flamengo. Eu acho que ele foi até onde podia no Flamengo. Concordo. Ficou a impressão que ele não conseguiu mais, mas é que ele não poderia fazer mais dentro daquele ambiente do Flamengo, quando ele ganha a Libertadores. Ele conseguiu ajustar Gabigol com o Pedro, ele fez o possível, ganhou ali. E depois foi demitido. Vai para o São Paulo, ganhou uma Copa do Brasil. O que São Paulo precisava era muito difícil e, inclusive, passando pelo Flamengo. Então, o Dorival tem feitos muito importantes no futebol brasileiro. Você não pode dizer, o Dorival chegou ontem no futebol, não é isso. Mas, analisando o Dorival na seleção, eu vejo que o ambiente da seleção deixou o Dorival muito pequeno, tímido. Essa entrevista é um exemplo. Claro que é depois de um 4-1, qualquer um está abatido. Mas você vem acompanhando e vendo que a seleção deixou o Dorival pequeno. Ele tentou ali elogiar a conduta do presidente da CBF, é uma tentativa de diplomática. Acho que não muda nada a avaliação da CBF. Agora, se amanhã vier um outro treinador, não sei quando, se é junho, se é para a Copa, assim, eu tinha a convicção de que o Dorival não iria para a Copa. E ela foi reforçada hoje, né?